declaro aberta a 12ª reunião ordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei 1292, de 95 e apensados, que tratam das normas para licitações e contratos da administração pública. Eu convido inicialmente a tomar assento Irene Patrícia Noara, livre docente em Direito Administrativo e doutora em Direito do Estado pela USP, e professora do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de externar minha satisfação em integrar essa audiência que debate um dos projetos de lei mais importantes em relação ao desenvolvimento do país, que é o que diz respeito à transformação da Lei Geral de Licitação e Contrato. Agradecer a oportunidade ao relator, o João Arruda, Augusto Coutinho e a Sabrina Durigon, que sugeriu meu nome para integrar essa audiência. A Lei de Licitações, ela sofreu, há cerca de 10 anos no Brasil, alterações significativas no eixo da sua interpretação. Até recentemente, licitação era visto, sobretudo, como um procedimento mediante o qual a administração buscaria contratação mais vantajosa, tendo em vista o princípio da igualdade. A partir de 2010, com a inserção do objetivo de utilização da licitação para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, a licitação passa de instrumento meramente contratual para um instrumento de objetivos metacontratuais. Significa que licitação, na atualidade no Brasil, e esse movimento é muito tardio, né, gostaria de fazer essa observação, nos Estados Unidos, já em meados do século anterior, já se observava que o poder de compra governamental do Estado deveria ser articulado e utilizado de forma estratégica para a promoção do desenvolvimento do ponto de vista da inclusão social, por meio das microempresas e empresas de pequeno porte, que geram pleno emprego, por meio das compras verdes, né, que mais atualmente surgiram a partir da positivação do objetivo de promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, a partir de 2010, a Lei de Licitações, ela sofreu uma alteração significativa no seu eixo de interpretação e a licitação ganhou um patamar elevado e significativo à medida em que as compras governamentais representam no Brasil mais de 500 bilhões de reais anuais, ou seja, mais de 15% do PIB nacional é gasto e pode ser gasto de forma estratégica no nosso país. Então, a primeira contribuição que eu tenho em relação a esse projeto diz respeito aos objetivos. O projeto avançou muito no sentido de, além de manter a questão de buscar a contratação mais vantajosa, tendo em vista agora a competitividade, e incluir, sobretudo, o aspecto da inovação tecnológica, que é um aspecto muito relevante, mas ela busca promover o desenvolvimento socioeconômico. Acredito que o termo desenvolvimento nacional sustentável seja mais adequado, tendo em vista principalmente todos os avanços que aconteceram em relação, até na AGU também, né, das compras verdes, em relação a estimular um mercado de fornecedores que respeitem um ciclo de produção ecoeficiente dos produtos. Então, essa primeira sugestão não é uma sugestão pequena, porque, não obstante o projeto contemplar o princípio da sustentabilidade, acredito que o eixo deva manter desenvolvimento nacional sustentável por conta do eixo da própria sustentabilidade, que inclui, além do aspecto social, além do aspecto econômico, também o aspecto ambiental. O segundo ponto que eu traria de contribuição seria o debate sobre a questão dos valores fixos. Até o Rodrigo Pagani nos falou aqui que seria interessante que houvesse algum tipo de órgão no sentido de regulamentar algumas determinações que talvez não seria oportuno colocar de forma perene. Então, a gente está com a Lei de Licitações desde 93 com valores fixos. Nos Estados Unidos, por exemplo, na FAR, que é a Federal Acquisition Regulation, existe uma atualização permanente por atos normativos dos valores.
às vezes, por conta da questão da inflação, talvez não seria o caso de perenizar valores fixos em relação e cometer novamente esse equívoco. Até porque a Lei Geral de Licitações e Contratos vem para estabelecer normas gerais aplicadas em âmbito nacional. Isso violaria, de certa forma, a autonomia que é dada em relação aos municípios no sentido de especificidades na aplicação dessa lei, quando se determina um parâmetro pré-fixado. Eu entendo até que ampliar esse parâmetro seria interessante, não tanto quanto se discutia anteriormente, se queria aumentar em 10 vezes os valores, mas isso foi suplantado em relação ao pregão. O pregão é uma modalidade de licitação que trouxe democratização das licitações e que permitiu com que houvesse muito mais licitação do que num período anterior ao pregão. Então, houve um tempo em que se falava que a contratação direta era a regra, e realmente houve um tempo em que mais de 50% das contratações eram feitas pela contratação direta, mas à medida em que surgiu o pregão e que democratizou e modernizou as licitações, nós temos agora uma redução para cerca de 30% da contratação direta, o que significa que a gente não vai precisar ampliar e aumentar tanto esses valores de contratação direta, se for para manter um valor fixo, que foi um equívoco que eu entendo que foi cometido na legislação anterior, porque você pereniza durante um período muito grande um valor que vai sofrer alterações por conta da inflação e das transformações econômicas. O terceiro ponto que eu trouxe aqui, estou tentando adiantar rapidamente, porque é muito difícil debater uma temática tão complexa e que a nós é muito cara em tão pouco tempo, seria a questão dos atrasos, né? Os atrasos do poder público em relação ao pagamento, que na lei, na atual 8666, estão previstos em 90 dias, e o projeto que nós estamos discutindo irá reduzi-lo para 45 dias. Entendo muito adequada a redução do prazo de atraso. Até porque, se a ideia é promover a participação da microempresa e da empresa de pequeno porte nas licitações, elas não têm o capital de giro suficiente para aguentar 3 meses de atraso do poder público. E digo mais, uma coisa interessante, além de reduzir esse prazo, seria estabelecer na lei uma regra no sentido de que o correto para a administração e para a gestão seria o pagamento em dia, e que esse prazo deveria ser utilizado com uma devida justificativa, porque a administração se utiliza dessa margem de discricionariedade para praticar arbítrios em relação ao pagamento. Então, às vezes, há condições de pagar no prazo correto, mas se utiliza desse prazo de 90 dias possíveis de atraso para efetivamente pagar só depois de 90 dias. Então, talvez uma alteração nesse sentido fosse pertinente e adequado para a melhoria da gestão e para o pagamento em dia daqueles que são contratados para a administração. Então, essa seria uma sugestão com relação à questão do atraso. Quanto a um ponto positivo que nós temos na licitação, foi a utilização do credenciamento. Achei interessante que o projeto trouxe a necessidade de critérios objetivos, caso não haja possibilidade de contratação de todos aqueles que são credenciados. Então, esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo, quinto ponto que eu trago aqui, seria a questão da matriz de risco, que foi mencionada aqui também. Esse é um ponto extremamente positivo, porque já é uma prática da governança, já foi trazida também na lei das estatais e agora tem que ser acoplada à Lei Geral de Licitações e Contratos, até porque, se em 2015 houve a possibilidade, uma alteração na lei de arbitragem, é necessário que haja em contratos complexos uma matriz de risco que estabeleça parâmetros que serão posteriormente analisados pelos árbitros para manutenção e segurança desses contratos. Então, esse foi um ponto positivo. Um ponto controvertido é a questão do orçamento sigiloso, mas no projeto que a gente está discutindo, ele é trazido em caráter facultativo, porque o orçamento sigiloso do RDC, ele veio com uma proposta de evitar cartelização. Só que, como ele é dividido pelos órgãos de controle, internos e externos, há um risco, sobretudo no Brasil, em que existe muita corrupção, existem muitas posturas que não são tomadas dentro da moralidade, de vazar esse orçamento sigiloso para uma só empresa, o que significa que o tiro sai pela culatra. Se a ideia é evitar cartelização, existe esse risco, né, desse orçamento ser divulgado para um só interessado, então nós temos que analisar com grano Salles essa alteração no sentido da previsão. Mas eu elogio o projeto no sentido de ser estabelecido, ao menos em caráter facultativo, porque eu acredito que a publicidade deva ser a regra mesmo no âmbito da licitação. E como última sugestão que eu trago aqui em relação ao projeto, que eu acho que é interessante, que não vi
previsto no projeto seria aproveitar das experiências da legislação do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, no sentido de se determinar para grandes contratantes com o poder público ou para contratações de grande vulto, que as empresas adotem um programa efetivo de compliance. O compliance, ele é uma política pública, ele é um programa que efetivamente contribui para prevenir corrupção, até para minimizar os impactos do fato contra a administração, dos rigores da aplicação da lei anticorrupção. Então, o compliance não precisa ser uma exigência para todas as empresas, até porque as microempresas e empresas de pequeno porte teriam dificuldade, às vezes seria desnecessário a adoção de um programa de compliance. Mas, para grandes contratantes com poder público, para contratações de grande vulto, eu acho que seria mais do que oportuno também inserir essa alteração na Lei Geral de Licitações e Contratos. Então, eu termino aqui minha participação, agradecendo a todos e parabenizando até, porque eu acompanhei com vários administrativistas esse projeto e entendo que ele avançou bastante em relação às propostas iniciais. Eu faço votos para que, em breve, nós tenhamos uma Lei Geral de Licitações e Contratos moderna e que promova o desenvolvimento nacional sustentável. Muito obrigada. Eu agradeço a participação